Davi esquece da aliança, esquece de tudo aquilo que Deus é, esquece do relacionamento que Deus tem com ele e passa a ter uma caminhada segundo o seu coração. Nós vimos lá no Salmo 51, quando Davi escreve e diz: Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, o coração de um homem que perdeu Deus de vista. Vimos aqui também, estudando um pouco sobre a carta de Tiago, de forma paralela a esse texto, nós vimos que Tiago descreve essa caminhada pecaminosa do coração, que tudo nasce de algo chamado cobiça, que habita dentro do coração do homem. Essa cobiça atrai e seduz, ou ilude e engana o coração do homem, trazendo e fazendo justificáveis coisas que o homem considerava talvez até antes como sendo injustificáveis, como sendo algo abominável, passa a considerar aquilo agora no seu coração e na sua caminhada como algo justificável, porque a cobiça já atraiu o seu coração, já iludiu o seu coração por meio desse processo pecaminoso. E Tiago vai nos dizer então que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a morte, em se tratando aqui de Davi, por não ser um ímpio, ser um servo de Deus, ser alguém que conhece ao Senhor, que já provou e já desfrutou de revelações do Senhor e da sua palavra, não é uma morte como Paulo descreve em Efésios 2, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas é uma morte onde a falta da percepção, pela dureza do coração, essa falta de percepção sobre o ser de Deus, sobre a presença de Deus, sobre o caráter de Deus de forma prática na minha vida, ela se esvai, ela se perde. E aí nós vimos também semana passada que muitas são as pessoas que alegam não conseguir mais ouvir a voz de Deus, não percebem mais a presença de Deus, porque o seu coração já está tão endurecido, ressecado e dilacerado pelo pecado. Irmãos, não existe pecado tão pequeno que a gente desconsidere. Pecado, ele é pecado, desde algo simples, entre aspas, que a gente considere como sendo algo tão bobo, que talvez só ofenda a mim mesmo, não deixa de ser pecado primariamente contra Deus, contra mim e contra o corpo de Cristo também. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz que por não atentarem para a verdade sobre o corpo de Cristo, e de que fazem parte do corpo de Cristo, participam da ceia, não se examinam, desconsideram completamente a verdade da palavra e comem e bebem juízo para si. E Paulo vai dizer lá ainda, 1 Coríntios capítulo 11, que é por isso que existem aqueles que já morreram e existem muitos que estão doentes dentro do corpo de Cristo, por conta dessa razão. Então o pecado é algo sério, e Davi aqui, ele tenta agora arquitetar um plano para jogar para debaixo do tapete, para encobrir aquele mal que ele já havia feito. A gente viu semana passada aqui que, por perder essa perspectiva de Deus, Davi, ele abriu mão da sua vocação, esqueceu quem ele era. Nós estamos aqui, esse fato está relatado aqui num período da primavera, onde os reis saíam para a batalha, ou seja, Davi como rei, fazia parte da sua vocação, está à frente dos exércitos, estava inspirando os exércitos, de alguma forma, está participando daquela batalha ali, mas Davi abre mão disso aí. Davi fica no palácio, e nós vimos então que, segundo até as palavras de A.W. Tozer, esse mundo ele não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha constante. Entretanto, por esquecer a sua vocação, por ter perdido Deus de vista, Davi passa a considerar a vida aqui como um turismo no palácio, e Davi então está passeando no palácio, está fazendo o que qualquer ímpio, desconhecedor, ou pessoa que não conhece ou não se relaciona com Deus estaria fazendo naquele momento, passeando, curtindo a vida. E aí Davi então se depara com Batseba e desconsidera também a informação que lhe chega aos ouvidos de que ela era mulher de Urias, o heteu. E Davi então manda que tragam Batseba para ele, tem relações sexuais com ela, e passado algum período chega a notícia agora a Davi: estou grávida. Nós vimos isso até semana passada. Entretanto, irmãos, a história continua, e o que se desenrola agora diante de nós é algo terrivelmente pior. Quando nós não tratamos o pecado como pecado, quando uma mentira tão simples é contada, talvez muitas outras mentiras precisem agora ser criadas para que aquela primeira mentira se sustente.
É terrível como uma coisa ou um pecado chama outro, um abismo chama outro abismo. É incrível como que algo aparentemente tão simples, que a gente considera tão tolo, tão bobo, pode ser como uma grande bola de neve a destruir a nossa vida e a vida de pessoas próximas também. Isso acontece aqui na história de Davi. Davi, ele não trata seriamente com o pecado. Eu lembro que há algum tempo atrás nós lemos, na época ainda com o pastor Sávio, no discipulado com ele, nós lemos um livro de A.W. Tozer chamado 5 Votos para se obter poder espiritual. Depois, até no acampamento de carnaval, chegamos a estudar esse livro com os adolescentes. E essa é uma chamada muito radical, porque um dos pontos do livro, ou um dos votos que A.W. Tozer coloca, então, como proposta para o nosso coração é: trate seriamente com o pecado. E muitas vezes nós temos uma tendência carnal, corrompida, enganosa e satânica de colocar a sujeira para debaixo do tapete. Nós preferimos não encarar determinadas coisas que fazem parte da nossa vida e de repente podem nos trazer alguma tristeza, podem nos trazer ou podem gerar no nosso coração alguma pressão, porque na verdade a gente já vive num corre-corre tão grande, a gente já vive debaixo de uma pressão tão miserável, a gente já tem tanto trânsito, tanto problema. Para que eu mexer em coisa do passado? Para que de repente levantar algum assunto com a minha esposa que já nos magoou tanto, mas que não foi tratado? Para que então mexer em áreas da minha vida que de repente estão lá e eu até já encontrei formas de lidar com ela, ou formas de justificar aquelas determinadas práticas pecaminosas? Para que mexer nisso? Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas chegam e dizem assim: olha, mas eu já acabei me acostumando com essa conversa. Não tenho o que fazer, é meu calcanhar de Aquiles, é meu ponto fraco, não tenho o que fazer, eu já tentei várias vezes, mas desisti, baixei a guarda, eu não vou ser tão radical assim, na verdade eu tenho que aceitar, porque não há nenhum santo no mundo a não ser o próprio Senhor Jesus. E aí passam até a argumentar com textos da palavra de Deus, para de alguma forma justificar as suas práticas pecaminosas. Irmãos, essas são práticas terríveis e são comuns dos nossos dias. Como se isso não bastasse, nos nossos dias também surgem igrejas tão humanistas que passam a dar uma espécie de chancela a essas práticas também. E aí vem várias alegações a favor do pecado. Olha, nós temos que pensar que nessa idade, eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que, olha, mas você sabe com quantos anos Maria tinha quando engravidou de Jesus? Naquela época era comum, ela era adolescente, ela tinha 15, 16 anos de idade. Então, os adolescentes hoje em dia, eles vivem fervendo, os hormônios estão à flor da pele. Se há um tempo aí de namoro, se há um relacionamento sério, por que não, então, ter uma relação sexual ali? E outras pessoas até que não são mais adolescentes, são adultas, dizem assim: olha, mas eu sou adulto, eu não tenho mais tempo para perder com o namorico, então comigo a coisa é séria, é logo partindo para o vamos ver. Irmãos, isso é o retrato do nosso dia, ou são retratos dos nossos dias. As pessoas desconsideram completamente o que diz a palavra de Deus, porque já abriram mão há muito tempo atrás da sua vida com Deus. E aí qualquer coisa passa a ser relativa, qualquer coisa passa a ser aceitável, desde que o meu coração seja satisfeito. Mas satisfeito em quê? Jeremias vai nos dizer no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 15, que 2 males cometeu o meu povo, assim diz o Senhor. Nós citamos esse texto semana passada. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e passaram a cavar cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, constantemente a sede permanece no coração. E aí, se não é no sexo, vai ser em qualquer outra coisa, no trabalho, no dinheiro, sei lá o quê. Mas de alguma forma o meu coração precisa ser satisfeito. Onde Deus aqui de fato é manancial de águas vivas. Um pecado então vai nos arrastando para um processo cada vez mais profundo e degradante. É triste percebermos isso aqui na vida de Davi. Davi não quer tratar seriamente com o pecado. Então Davi agora arquiteta meios na mente dele e transforma isso em atitudes para de alguma forma lidar com isso de uma forma de modo mais tranquilo, de modo mais ameno. Vamos lá então, o que é que Davi faz? Versículo 6 diz assim, que Davi enviou mensageiros a Joabe, pedindo para que Urias, o heteu, fosse até a presença de Davi. E quando Urias chega à presença de Davi,
Davi começa de forma muito bem, entre aspas, intencionadas, a fazer algumas questões, ou trazer algumas questões a Urias. Urias, como é que anda a guerra? Como é que se passa Joabe? Como é que está o povo na batalha? Aparentemente, Urias poderia pensar ali, rapaz, que joia, Davi não foi para a guerra, mas está aqui orando, está aqui preocupado, está aqui de alguma forma interessado em saber, e mandou trazer não um mensageiro de lá, porque existiam naquele tempo mensageiros, pessoas que levavam notícias de um lado para outro, mas mandou chamar um soldado que está em meio ao combate para saber como é que está a guerra. Então, de repente, poderia se passar na mente de Urias o pensamento assim: olha, Davi está muito preocupado, ele não foi, ele deve estar com uma doença muito séria para não ir, ele deve estar com uma questão muito séria na família dele, não sei, mas de repente, olha, por ele mandar me chamar, é porque a coisa está preocupando o coração dele, ele quer saber detalhes. Mas não é isso que está acontecendo. Davi possui no seu coração uma má intenção enorme aqui. E Davi então, quando Urias chega à sua presença, dá esse pequeno relatório, Davi então diz a ele: olha, desça para a sua casa, lave os pés. E aí, quando Urias sai, Davi encaminha um presente real. Olha, está aí esse presente para ele. Urias é um varão valoroso, é um cara especial, então vá lá esse presente. Urias, vá para a sua casa, aproveite, sua mulher está com saudade de você, já faz alguns meses que você está na guerra, então aproveite para matar a saudade lá, dê uns cheiros nela, diga: minha filha, como você está bonita, aquela coisa toda. Então aproveite, tenha uma noite de amor com ela. E aí o que é que estava por trás no coração de Davi? Daqui a alguns meses vai chegar a notícia para você, quando você vai voltar da guerra e vai se deparar com um nenenzinho lindo, que você vai olhar para ele e vai dizer assim: a cara do... está meio estranho, mas vamos lá, a mulher não mentiu para mim. Era essa a intenção de Davi. Maquiou ali, tratou a situação, varreu a sujeira para debaixo do tapete. Urias vai voltar da guerra depois feliz da vida, porque venceram a batalha, vai encontrar um nenenzinho em casa, vai pensar que é dele, está resolvido o meu problema. Veja só como é que o pecado atua no coração. Vamos tentar justificar agora. Mas a gente encontra um parêntese, a gente encontra algo tremendo aqui nesse episódio. Deus fez questão de dizer quem era Urias. Urias era um heteu, ele não era da linhagem de Israel, de sangue. Provavelmente Urias, ele foi fruto de alguma conquista de Davi, quando venceu alguma cidade no passado, ou também pode ter sido alguém que foi trazido para Jerusalém muito cedo, e ali fez os ritos da circuncisão, e começou a ser incorporado no povo de Deus, e aprendeu a palavra do Senhor, cresceu junto com os judeus, e agora estava fazendo parte do exército de Israel também. O fato é que Urias, ele tem uma percepção completamente diferente da percepção de Davi. Ainda que Davi torne lícito um ato, porque se Urias estava na batalha, não era lícito que Urias, por espontânea vontade, desejasse voltar para casa e ter relações com sua esposa e comer e beber na sua casa. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que nenhum soldado se envolve nos negócios desse mundo, nenhum soldado em combate, quando ele é convocado para uma guerra, ele vai se envolver nas coisas desse mundo, ele vai parar e olhar assim: olha, talvez assim, essa batalha está muito cansativa, é sangue para todo lado, eu quero tirar um dia de descanso, para ir na McDonald's, para assistir um filme legal, para de repente paquerar num shopping, alguma coisa do tipo. Nenhum soldado faz isso. Se ele inventa de fazer algo assim, se ele é pego fazendo isso, ele é tido como desertor, e a pena máxima, inclusive a pena capital, pode sobrar para ele em tempos de guerra. Então, nesse momento aqui, Urias, ele está se considerando como alguém que está numa batalha. Davi, ainda que torne algo mais lícito ainda, porque era a casa dele, era a mulher dele, ele não estaria adulterando, ele não estaria fazendo nada de errado, ele estaria debaixo, digamos assim, da bênção do seu rei, mas Urias não desce. Urias encontra os servos de Davi deitados à porta do palácio, e Urias se deita ali também junto com aqueles homens à porta do palácio. Inconformado, Davi manda chamar Urias de novo. E Urias, no versículo 11, eu queria que você prestasse bem atenção, nos dá uma resposta que deveria fazer parte da nossa caminhada. Fez parte e aqui revelou o coração de Urias. Perceba bem qual é a resposta. Respondeu Urias a Davi:
a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha mulher. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Entenda o que é que Urias está dizendo aqui a Davi. Veja só, a arca, o que era a arca? A arca da aliança. A arca, ela estava contido dentro da arca o maná, ou uma porção do maná, aquele alimento que Deus deu ao povo dele, enquanto o povo peregrinava no deserto, e que era sinal da providência de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo. Aquele maná que de alguma forma foi conservado por Deus e que não apodreceu, estava conservado ali, estava guardado dentro da arca. Mas não só o maná, a vara de Arão que floresceu, estava ali também guardada, o cajado de Arão estava ali guardado dentro da arca, mas também as tábuas da lei que Deus deu a Moisés, estavam guardadas dentro da arca. Logo, eram sinais claros, evidentes, do cuidado e da aliança de Deus. Nós vamos perceber na história do povo de Deus, se voltarmos aí algumas páginas, nós vamos perceber ao longo dessa história, que a arca sempre fez parte das batalhas. Quando o povo de Israel saía para guerrear, o povo de Israel levava a arca da aliança. Por quê? Aquilo fazia, ou trazia à mente do povo, que o Deus da aliança, o Deus que se revelou no passado e que está com Israel, estava com eles no meio daquela batalha. Era uma representação clara da presença de Deus no meio do povo. Então, até os outros exércitos, eles passavam a temer isso. Quando eles viam a arca da aliança, eles lembravam das histórias, do que aconteceu com os egípcios no passado, eles lembravam de como os filisteus foram derrotados no passado, e tantas outras nações que Deus derrotou por sua presença no meio, muitas vezes com um exército muito fraco e muito menor que os outros exércitos. Mas o fato era que, quando a presença de Deus estava no campo de batalha, quando a arca da aliança estava no campo de batalha, os exércitos, tanto de Israel, se estimulavam a lutar, quanto os inimigos tremiam diante desse fato. Urias olha aqui para Davi e diz assim: a arca está em tendas no campo de batalha. Como posso eu descer para minha casa, comer, beber e ter relações com minha mulher? A arca está no campo de batalha. A segunda percepção que Urias tem, é que Israel e Judá ficam em tendas também, e que os servos do seu Senhor estão acampados. O que Urias está querendo dizer a Davi, é que o povo de Deus, o exército de Deus, Israel e Judá, os homens de guerra, assim como ele era um homem de guerra também, estão envolvidos nessa batalha. Irmãos, isso é muito sério. Primeiro porque muitas vezes na nossa caminhada nós perdemos de vista a certeza e a convicção, não só mental, mas no coração, de que a arca está envolvida. Perdemos também de vista a compreensão de que o povo de Deus está envolvido numa batalha. Olha, talvez não seja uma perseguição armada que chegue aqui e nos mande fechar as portas e nos disperse desse lugar, mas vivemos lutas e perseguições todos os dias. Acima dessas lutas e perseguições, nós temos também a falta dessa compreensão da presença de Deus. Parece que passamos a vivenciar uma espécie de ateísmo prático. Ainda que eu creia que Deus está comigo, ainda que eu creia que eu sou templo do Espírito Santo, quando eu estou sozinho, ou quando eu estou em determinados locais, eu vivo como qualquer ímpio ou incrédulo que desconhece e desrespeita completamente a presença de Deus. Nós sabemos que Deus é onisciente, sabemos que Ele é onipresente, mas em vários lugares, em várias relações que nos encontramos, com pessoas, seja no trabalho, seja na faculdade ou numa escola, seja lá onde for, nós desprezamos completamente isso. O fato de sermos templo do Espírito Santo de Deus, Deus não se retira de mim quando eu estou pecando. Deus não se retira de mim quando eu estou cobiçando algo que não é meu, quando eu estou idolatrando algo, quando eu estou muitas vezes invejando, ou quando eu estou mordido pelo vírus da soberba, e aí eu quero fazer valer o meu direito acima de qualquer outra coisa. Deus não se retira de mim, o Espírito Santo não sai, mas nós não temos essa consciência de forma prática, irmãos.
É como se de alguma forma vivêssemos a vida como qualquer ímpio. É aí onde se mostra esse ateísmo prático. Ou seja, que adianta eu ter uma fé retórica, uma fé muito bem estruturada na minha mente, muito bem elaborada, se na prática aquilo ali só serve para me condenar, só serve para Deus pesar a mão, revelando um coração ímpio, impiedoso e que anda cada vez mais distante dele. É muito séria essa questão nos nossos dias. Nós percebemos isso o tempo todo. As pessoas de alguma forma elas querem se projetar na vida, ou se estabelecer na vida, a parte de Deus. Eu preciso de amores, de pessoas que me amem, de elogios, de pessoas que, olha, como você é legal, como você é isso, como você é aquilo, e eu desprezo completamente aquilo que Deus afirma a meu respeito. É muito sério, irmãos, essa incredulidade que vivemos. De alguma forma, nós queremos viver segundo manda o nosso coração, ou segundo as nossas cobiças, segundo os nossos sonhos, as nossas vontades, mas nos acostumamos com a vida religiosa, nos acostumamos com o ir e vir à igreja, nos acostumamos com as participações, e desprezamos completamente o conhecimento do Senhor. O que está acontecendo com Davi aqui é terrível. E Joabe está agora lançando para mim e para você, assim como ele lançou para Davi também um contraponto, o que é de fato um homem de Deus. A arca está no campo de batalha, o povo de Deus está no campo de batalha. Joabe, o meu Senhor, também está no campo de batalha. Eu penso que esse é outro ponto. Não é de alguma forma querendo elevar pastores, missionários, presbíteros, mas ao mesmo tempo nós temos lideranças, e nós vemos também dentro do corpo de Cristo, pessoas que se envolvem dentro de um processo de trabalho, e nós sabemos o quanto muitas vezes o ministério é desgastante. Foi feita uma pesquisa, um levantamento há uns anos atrás, e uma pesquisa muito triste, essa pesquisa, porque revelou que de 100% de uma membresia de uma igreja, talvez de 10% a 20%, quando uma igreja é muito saudável, 20% dos membros da igreja se envolvem mesmo nos ministérios da igreja. Pensa você, se você é convertido, Deus deu um dom a você, e se você simplesmente vem e vai aos domingos, e não se envolve, e não é treinado para exercer influência, liderança, discipular outras pessoas, muitas vezes acabamos sendo um peso, irmãos. Você chega num acampamento, aquele grupo de pessoas está lá trabalhando, se esforçando, empenhado. Você chega depois num outro encontro, aquele mesmo grupo está lá. Você olha para o grupo de louvor, aquele mesmo grupo está lá participando. E eles fazem com alegria no coração, porque eles estão fazendo para o Senhor e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Entretanto, se nós como um todo não nos envolvemos, não nos expomos, não nos abrimos para essa perspectiva bíblica, dessa caminhada de discipulado e essa participação conjunta, irmãos, nós estamos sendo pesados a outros. Nós estamos sendo pesados. E isso é muito sério, porque um dia as nossas obras passarão pelo fogo. Um dia Deus vai requerer de nós não seremos julgados para a salvação, mas as nossas obras passarão diante de Deus, os dons que Deus nos deu para que a gente usasse no corpo dele, para a edificação do corpo de Cristo, para abençoar outras vidas. Irmãos, isso aí Deus vai requerer de mim e de você. E o que nós teremos para entregar ao Senhor? Paulo, quando escreve a sua segunda e última carta, quando escreve a Timóteo, no capítulo 4 ele diz: olha, eu rogo a você, pela manifestação do juízo de Deus, e pela manifestação do reino de Deus, que nos julgará naquele dia. Paulo está trazendo a Timóteo uma realidade muito séria, irmãos. Nós passaremos sim por um tribunal de Deus, e Deus vai cobrar de mim e de você os dons que Ele nos deu. Para quem usamos? Para que usamos? Por que omitimos? Porque preferimos não nos envolver. Deus nos chama sim a nos envolver. Joabe está no campo de batalha. Existem vários Joabes aqui dentro que estão lutando, estão no grupo pequeno. Às vezes a gente olha e pensa:
olha, mas eu preciso de mais líderes, eu preciso multiplicar determinado grupo, a gente precisa de mais gente para a viagem missionária, para a temporada, para isso e aquilo outro. Onde é que estão os Joabes? São os mesmos, estão liderando os grupos, estão na viagem, estão no acampamento, estão nisso, naquilo outro, e às vezes você olha assim, poxa vida, estão cansados, porque muitas vezes preferimos estar sentados, como espectadores, e Deus não nos chamou para isso. Urias olha e diz assim, olha, a arca, o povo de Deus, e também Joabe, meu senhor, estão acampados ao ar livre. Como eu poderei ir para minha casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Como poderei eu fazer isso? E aí Davi tenta por outros caminhos, chega até a embebedar Urias, mas não consegue que Urias desça para sua casa. Urias tem essa firme convicção no seu coração, então Davi tem outro plano genial, diabólico. Davi olha e diz assim, vou fazer uma carta aqui. E Davi prepara, elabora essa carta, dizendo a Joabe, põe Urias na frente da maior força da peleja, e deixa Urias sozinho, para que ele seja ferido e morra. Aí você pensa assim, né? Não, de repente Davi aqui, né, quer só uma simples vingança por algo que Urias não fez. Não, vamos pensar e tentar equilibrar aqui o pensamento de Davi de alguma forma. Não, Davi talvez não seja tão mau, irmãos. Davi dá essa carta, escreve, sentencia Urias e entrega essa carta fechada, escrita e com selo real, entrega nas mãos do próprio Urias e diz assim, olha, entregue essa carta a Joabe, está aqui a sua sentença de morte, leve essa carta até Joabe. Pense comigo, a que ponto Davi chegou? E aí talvez você pegue e diga assim, realmente, agora eu vejo que Davi é muito mau. Como é que alguém pode fazer um negócio desse? Antes que a gente comece a culpar Davi e a malhar Davi, deixa eu dizer uma coisa para você, esse potencial de destruição, ele se encontra no meu coração e no seu coração também. Irmãos, nós temos todo esse potencial de destruição dentro de nós. Quando o nosso coração se distancia de Deus, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando Deus deixa de ser o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, o nosso coração de alguma forma vai passar a cobiçar e a querer para si, como um vírus ou como um monstro que quer sempre mais, que não se sacia, porque de fato não se pode saciar em qualquer outra coisa ou pessoa. Então vai querer de alguma forma sempre mais, e a que preço for, eu quero, porque eu quero. Perceba quantas vezes o eu, ele senta no trono para dizer que é a sua vontade, para dizer que é o seu sonho, para dizer que é a sua razão, para dizer que é a sua visão, que está todo mundo errado, mas que eu estou certo, e custe o que custar, eu conseguirei aquilo que eu quero. Perceba nesse caminho de arrogância e soberba, que o eu está muito bem, ou se acha muito bem assentado no trono do coração. E aí, não importa o que ou quem vai pagar, mas o que importa é que eu quero chegar lá e pronto. Não importa mais sobre quem ou sobre a cabeça de quem eu vou pisar. O que importa são os meus objetivos. O que importa é o que eu quero continuar sendo para as pessoas. Davi poderia muito bem, desde o início, ter confessado o seu pecado e ter sofrido as penalidades da lei de Deus sobre o adultério. A gente sabe quais são as penas. Davi, como rei, teria que ser apedrejado agora até a morte em praça pública. Mas Davi prefere continuar numa caminhada. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, irmã, de todo coração. Cada pecado que é encoberto, cada mentirinha que é encoberta, cada processo da nossa vida que nós não tratamos seriamente diante de Deus, não pense que aquilo ali vai ser só aquilo ali. Aquilo ali traz outras consequências, e elas são danosas, não só para você, mas serão danosas também para a sua família, serão danosas também para a igreja, e já são, o seu pecado, aquilo que talvez você só diga assim, não é meu, ninguém sabe, só Deus sabe, e eu me resolvo aqui com Deus, porque Deus é tão bonzinho que me perdoa, que me aceita como eu sou, e blá blá blá. Esse seu pecado que você comete lá escondidinho e que você acha que ninguém sabe,
contamina sim o corpo de Cristo. Contamina sim, ainda que você ache que não, espiritualmente contamina sim, irmãos. Quando Jonathan Edwards, naquele tempo do grande avivamento nos Estados Unidos, ele prega aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards está pregando ali literalmente sobre pecado. O que acontece no coração daqueles irmãos, às vezes a gente acha que avivamento é uma glorinha aqui na terra, é nuvem baixando, é fogo subindo, é fogo descendo, é anjo voando por todo lugar, aquela coisa toda. Mas o que acontece ali, naquele momento de avivamento, é uma profunda convicção de pecado. As pessoas começam a se agarrar nos bancos da igreja, nas colunas da igreja, porque elas têm uma percepção muito clara de que o piso estava abrindo diante dos seus pés, e o inferno estava tragando a vida delas, e elas começam a confessar os seus pecados. É um chororô terrível, mas não é porque os anjos estão subindo, descendo, ou coisa do tipo, é porque o pecado está sendo percebido de uma forma muito clara e contundente. E as pessoas passam a tratar seriamente com o pecado. Pais, no nome de Jesus, não se enganem com os filhos de vocês. Não se enganem pelo fato de muitas vezes na sua frente abrirem a Bíblia e orar bonitinho na hora das refeições. Trate seriamente com o pecado do seu filho. Trate seriamente com o seu coração e mostrem para os filhos de vocês que Deus trata seriamente com o pecado, que Deus não faz síntese entre o nosso coração pecaminoso e a vida dele, a palavra dele ou a santidade dele. Trate seriamente com essas coisas, porque muitas vezes nós passamos a olhar para os nossos filhos como se eles fossem vítimas, ou coitadinhos, ou inocentes. Ou muitas vezes passamos a olhar e pensamos assim, não, mas olha, eu já vivenciei isso que ele está vivenciando no meu tempo, eu passei por isso, por que é que ele não vai passar? O seu coração não é o coração do seu filho, e o tempo que você vive hoje não é o tempo do seu filho. As coisas vão cada vez de mal a pior. Então uma simples insinuação, ela tem um poder destrutivo muito maior do que talvez na sua época. Algo que você muitas vezes diz assim, não, eu não vou controlar, não vou mexer no celular do bichinho não vou entrar no quarto dele não vou pôr limite na internet dele não, tadinho, ele vai se sentir oprimido por mim. Faça isso porque você é pai, em nome de Jesus faça. A quantidade de adolescentes hoje que estão viciados em pornografia, que estão mentindo à torta e à direita para você, descaradamente, e não são tratados, que aqui na igreja muitas vezes são uma bênção, mas quando você chega na escola, a conversa lá dos alunos, a conversa dos professores é completamente diferente, e muitas vezes nós chegamos e dizemos assim, não, meu filho jamais faria isso, a culpa é sua, professor, e se cuide porque você será demitido. E formamos uma geração mimada e acostumada com o pecado e que não é confrontada nem tratada. Nós lidamos com irresponsabilidades, com falta de pontualidade, com falta de compromisso constantemente, irmãos. Mas essas coisas estão presentes dentro de casa. E você não precisa simplesmente mandar seu filho lá para o IMPV no Pará para ele voltar sabendo forrar a cama, não. Você pode discipliná-lo em casa, ensiná-lo a obedecer, mostrar o custo das coisas e principalmente mostrar para ele o valor de Deus e da sua palavra. Nós abrimos mão dessas coisas. Abrimos mão, irmãos, e entregamos os nossos filhos na boca do inferno, e achamos que estão indo para o céu. Fazemos a mesma coisa com o nosso casamento. Quantas vezes é muito mais fácil guardar as coisas, não tratar as coisas, e mandamos a nossa esposa, como Davi mandou Urias, para a frente da batalha, para ela ser flechada e morta por qualquer um. Quantas mulheres, eu não estou justificando aqui o pecado de adultério ou assédios que as pessoas sofram e cedam lá fora, mas quantas mulheres não são elogiadas pelos seus maridos? Quantas mulheres não são prezadas pelo seu marido? Quantas vezes nós, como maridos, chegamos em casa e muitas vezes o que nós queremos é simplesmente colocar as pernas para cima e assistir o jogo do esporte. Queremos descansar, queremos de alguma forma tranquilizar o nosso coração, porque na verdade o mundo já é pesado demais. Abrimos mão daquilo que Deus nos deu como liderança para influenciarmos segundo a vida que Ele colocou em nós, segundo a sua palavra, por coisas de menos, irmãos. Quantas esposas enchem o coração de orgulho e soberba e dizem assim, não, agora é meu dinheiro, agora eu faço o que eu quiser com ele. Quantas coisas nós vemos assim nos nossos dias.
casamentos que são destroçados por causa do pecado que não é tratado. Irmãos, em nome de Jesus, que não sejamos como Davi, sejamos como Urias. É interessante que Urias leva a sua sentença de morte, mesmo sem saber, entrega a Joabe. Agora pense comigo, Joabe é um capitão de guerra, perito em batalha, já esteve com Davi há muito tempo em batalhas. Joabe, quando recebe aquela carta, olha, manda Urias lá para frente, sozinho, para ele ser ferido e morrer. Joabe ele sabe ali o que é que Davi está querendo com aquilo, ele sabe, Davi tem alguma coisa contra Urias, e Davi quer exterminar Urias, não teve coragem de fazer pela mão dele, está mandando que ele vá lá para frente para morrer. Agora pense comigo a cabeça de Urias. Urias é alguém que está acostumado com a batalha também, é como você, está lá no seu trabalho, ou está lá na sua casa, de repente, quando alguma coisa sai do eixo, você começa a perceber, rapaz, tem alguma coisa errada com a minha esposa, a não ser que você seja uma pedra de insensibilidade. Você está lá no seu trabalho, alguma coisa começou a dar errado, alguma manobra você começa a perceber ali, você diz assim, rapaz, eu acho que estão querendo armar uma para mim aqui, o que é que estão fazendo? Que história é essa? Está muito estranho esse negócio aqui. Urias, eu penso que ele tinha essa convicção, por ser alguém formado na guerra. Então, quando ele percebe Joabe colocando ele no fronte de batalha, da pior parte da peleja, e sozinho, Urias tinha consciência do que se estava passando ali naquele momento. Rapaz, Deus vai me dar uma espada daquela dos filmes japoneses, daqueles filmezinhos de Jaspion que tinha antigamente, né? Aqueles filmezinhos que o cara vinha com a espada e derrubava com raio laser todo. Deus vai me dar um negócio desse agora, um poder desse. Ou então querem que eu morra. A gente não percebe no relato aqui agora Urias voltando atrás, dizendo assim, olha, eu vou fugir enquanto é tempo, eu vou desertar desse negócio. Ou então, quando estiver lá na multidão da batalha, eu me escondo por ali, saio passando por trás de um, de outro, não sei o que, carreira, pernas para que te quero. Urias vai, irmãos, Urias morre, e aí Joabe manda um mensageiro para Davi. Esse mensageiro vai portando uma notícia e Joabe tenta dizer, e o foco de Joabe agora, e a gente percebe aqui um pouco do coração de Joabe também, que era malicioso também, e Joabe pega e diz assim, olha, quando Davi ficar triste, sabendo que alguns soldados morreram, diga assim, Urias também morreu. Joabe está muito bem ligado no que está acontecendo aqui, como diz o pessoal por aí, né, macaco velho. E aí então, o mensageiro chega até Davi, começa a contar aquilo tudinho a Davi, e de repente, nesse momento, a gente poderia ter aqui algum constrangimento de Davi. A gente poderia perceber Davi aqui dizendo assim, poxa vida, meu Deus, o que foi que eu fiz? Urias, tão fiel, eu que fui infiel com o cara, rapaz, olha só, mandei ele lá para frente, morreu ele, não só ele, mas outros soldados também morreram. Que coisa feia que eu fiz, Deus, eu quero me arrepender. Quero voltar ao primeiro amor, quero pagar a pena desses negócios, começar a cantar ali no palácio, compor salmo, sua harpa, tal, nada disso. Quando a notícia chega até Davi, o que nos diz o versículo 25, é que Davi olha para o mensageiro e diz o seguinte, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, veja só, não pareça isto mal aos teus olhos não, veja Joabe, um dia, veja bem, pois a espada devora tanto este como aquele. Um dia a gente tem vitória, no outro dia a gente tem derrota. É assim mesmo, Joabe, não chore não, né? Talvez ele fosse meio nordestino, bichinho, não chore não. Um dia é da gente, outro dia é deles também. Os filhos de Amon venceram aí, derrotaram alguns dos nossos. Davi está tão tranquilo aqui, irmãos, entre aspas, gigantescas, né? Gozando de uma paz, né? De uma serenidade, consolando agora o coração de Joabe, veja só, não pareça isto mal aos teus olhos não, a espada é tanto contra isso, contra aquele, olha, vá lá e diga a Joabe que intensifique a batalha, e você anime a Joabe, dê ânimo a ele pode estar triste, não anime ele, diga que é assim mesmo as coisas. Irmãos, quando o pecado toma conta do nosso coração, as coisas se processam exatamente assim, a insensibilidade toma conta, coração esfria, fica feito pedra, e um dos grandes males dos nossos tempos, é que nós passamos a muitas vezes tratar essas coisas como doença. Eu não sei se os irmãos já leram,
mas se não leram, fica a recomendação para que leiam, um livro de John MacArthur chamado Sociedade Sem Pecado. É um livro muito bom esse livro. John MacArthur, ele traz uma realidade, ele traça muito bem uma realidade para mim e para você, dos nossos dias. Não é algo que começou hoje, é algo que vem sendo estruturado já há muito tempo, e é algo que tem ganhado tem tomado agora todas as suas proporções nos nossos dias. A tese principal do livro é que se nós tirarmos da mente da igreja e da sociedade a palavra pecado, ou convicção de pecado, para que é que eu preciso de um redentor? Antes, uma pessoa que roubava era considerada como ladrão, ia pagar pelo seu crime, considerado como pecador, porque roubou. Mas hoje ele é considerado possivelmente como um cleptomaníaco. Eu estava conversando um dia desse com uma jovem, ela estava dizendo assim, olha, mas eu tenho que entender porque esse homem é tão mal na minha vida. Porque quando ele era criança, os pais dele agiram assim com ele. E ele desenvolveu um transtorno bipolar. Então assim, tadinho do bichinho, né? Eu tenho que entender o coitado, porque ele trata tão mal a minha mãe, porque ele trata tão mal a gente. Eu tenho que entender porque ele tem esse transtorno. E aí passa a sentir pena do pecador. E aí ele agora é tadinho, que precisa de ajuda, precisa de remedinho para se sentir melhor. Irmãos, nós passamos a considerar pecado como sendo doença. Tudo agora é doença. O cara é viciado em pornografia, pecador. E a gente pede assim, não, mas é porque é normal da idade, é adolescente, é assim mesmo, todo mundo passa por essa fase. E o cara vai desenvolver lá na frente um péssimo casamento, sem falar das consequências que ele já carrega hoje nele. A mente pervertida, o coração pervertido. A gente passa a tratar essas coisas como se não é porque é da idade, não porque é o jeitinho dele, porque é o jeitinho dela, porque é isso, porque é aquilo outro. Nós passamos a justificar essas coisas e a fazer uma análise completamente humanista dessas coisas, excluindo completamente o que nos diz a palavra de Deus e que nomes a palavra de Deus dá para isso. Qual é a necessidade, no final das contas, de um redentor para mim? Meu redentor vai ser o meu psicólogo, meu conselheiro, meu terapeuta. Meu redentor é o Rivotril, é sei lá o que eu tomo aí para me sentir melhor, para amenizar minhas sensações. Eu tive um módulo agora no mestrado, nesse primeiro semestre, e o professor ele trouxe um relato para a gente de que 80 a 90% das pessoas que estão internadas hoje com problemas mentais, elas saíram de igreja. Elas foram membros de igrejas evangélicas. E aí eu lembro que depois uma pessoa que é líder de grupo, fazendo estudos nessa área de saúde, também estágio nessa área, percebeu também que esse fato é uma realidade. Que esse grande número de pessoas realmente saíram de igrejas evangélicas. Eu lembro que quando Beta, ela estava ainda estagiando na faculdade, minha esposa, ela é terapeuta ocupacional, e na época ela estava trabalhando no CAPS, e ela disse que tinha uma pessoa lá que tinha problemas na área mental, e que ele chegou a, com um lápis, furar o olho dele. Ele furou mesmo o olho dele, porque ele disse que tinha problemas muito sérios em ficar olhando para a mulher, e a Bíblia diz que é melhor entrar com um olho só do que com os dois e ir para o inferno. Ou seja, é gente que cresceu dentro de igreja, irmãos. Mas é gente que não tratou seriamente com o pecado. Pregue sobre perdão, sobre ressentimento, sobre mágoa, num local desse, para você ver quantas pessoas, elas têm mágoa, ressentimento, adoeceram literalmente. Apodreceram por dentro a tal ponto que a mente, a sanidade se foi completamente. Porque nunca perdoaram, cheias de ressentimento no coração. Uma pessoa chegou um dia desse para mim dizendo assim, rapaz, eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Eu até brinquei na hora, eu disse, tu está com medo de quê, rapaz? E a pessoa chegou e disse assim para mim, eu não sei como começou isso. Eu disse assim, certo, vamos lá, como foi o começo disso? Eu não sei como começou. E aí eu comecei a conversar com ele sobre vida de oração, sobre vida de leitura da palavra, caminhada com Deus, isso e aquilo outro. Ele lembrou de um pecado que ele cometeu lá atrás,
E começou a dizer: rapaz, agora que eu vejo, quando aquilo ali aconteceu na minha vida, as coisas desandaram. E eu disse assim: aquilo ali foi tratado? Ele disse: não, foi colocado para debaixo do pano. E aí se desenvolveram tantas outras coisas. A ansiedade tomou conta do coração e fez adoecer a alma. Adoeceu completamente. E nós chegamos a uma conclusão: você precisa voltar, pedir perdão, confessar o seu pecado, tratar com todas as pessoas que você magoou antes. Quando Tiago escreve a carta dele, ele vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem o quê? Curados. Quantas pessoas adoecidas nós temos, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer no texto que eu citei antes, lá em 1 Coríntios 11, não são poucos apenas os que dormem, mas também muitos estão doentes no nosso meio, por não discernirem o corpo, por não examinarem o próprio coração, por não se olharem diante de Deus, como Isaías se percebeu ali no capítulo 6, quando ele tem aquela contemplação da glória de Deus, e diz: ai de mim, eu estou perdido. E ele não simplesmente olha para o pecado do povo, ele diz: eu sou homem de lábios impuros. Ele confessa o seu pecado, ele trata seriamente com o pecado. Irmãos, quando nós não tratamos, quando nós não percebemos essa mão de Deus sobre nós, essa seriedade que é o pecado, qual é a necessidade de um redentor que nós temos, irmãos? Tudo passa a ser justificado e justificável, tudo passa a ser assim. O meu filho é assim por causa disso, o meu casamento está assim por causa disso, não sei o que, e aí eu vou tratar dessa forma, eu vou tentar mexer aqui algumas coisas, uns pauzinhos, quem sabe uma viagem, quem sabe um presente, quem sabe isso, quem sabe aquilo. Não trata, adoece e morre. Davi, mesmo sabendo de tudo isso, e quando sabe da morte de Urias, a atitude de Davi não é se arrepender. Agora manda trazer a mulher dele para cá, que ela vai ser minha mulher. E olha só, o tempo passa, o tempo de uma gestação passou aqui, 9 meses, ela tem um filho, o filho está ali agora nos braços de Davi, ela morando na casa de Davi, mas o coração de Davi durante todo esse tempo permanece endurecido. Semana que vem a gente vai estar olhando então como é que Deus trata com o nosso coração e como é que Deus resgata o nosso coração para Ele. Mas eu quero orar com você nesse momento e quero orar por mim e por você também nesse momento. E a oração que eu quero fazer agora é a oração de Davi no Salmo 139, no finalzinho, quando ele ora. Desde a semana passada nós dissemos isso aqui a Deus e eu continuo dizendo isso a Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, maligno, corrompido. Muda esse caminho, Senhor, guia-me num caminho que é eterno, no Teu caminho. Vamos orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, colocamos aqui a nossa vida diante do Teu altar, Pai. A Tua boa, agradável e perfeita vontade é que entreguemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional, Pai. Senhor, no nome de Jesus, confronta o nosso coração, Pai. Não permita que a gente saia ou viva a nossa vida pela força do braço, ou que a gente permaneça numa caminhada que é conduzida por nosso coração, pelo maligno, ou por esse mundo que jaz no maligno. Mas, Senhor, nos confronta com a Tua palavra. Vem com Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, e não nos tenha como o Senhor teve, como Davi ali naquele momento. Davi fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Senhor, não nos trate nem nos tenha assim, Pai, mas derrama sobre nós a Tua graça e misericórdia e nos converta a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém.